Olá, bem-vinda aqui, Lu. Olá, pessoas. Eu sou Cláudia Oliveira, sou psicoterapeuta especialista em dependência química e a minha missão é te levar a tomar consciência da coisa encalacradora. Algo está disfuncional na sua dinâmica familiar e te levar a compreender como que você contribui para essa realidade acontecer. E mostrar como é possível desencalacrar o meio de campo. Se sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. Como que você muda o cenário da codependência e encontra a paz que tanto desejou? A chave de rosca da oficina apresentada aqui hoje. Nós vamos desconstruir a codependência e olhar como que ela funciona. Para entender os mecanismos da coisa e assim mudar o jogo. Do livro As Barracudas, do Joel Bergman, ele vai pontuar as barracudas como um perfil que nós conhecemos muito bem como os codependentes. Lá as barracudas, ele vai contar a história quando ele chegou num lugar perto do Mar Negro e ele foi perguntar se dava para mergulhar ali. E o cara falou para ele que ele tinha que tomar cuidado somente com as barracudas, que era tranquilo nadar ali, porém o único risco é as barracudas. Mas que se ele encontrasse com alguma barracuda durante o mergulho, ele só precisava então fingir que não tinha medo. Porque as barracudas, diante do pânico da pessoa, atacavam as pessoas. Então, ele tinha que simplesmente ficar passivo ali, esperando as barracudas sair. E eu já começo citando lá as barracudas do Joel Bergman para dizer por que eu trago a oficina da mentoria. É porque você vai precisar de ajuda para resolver esse problema. Bem-vinda aqui, Tininha. Você vai precisar de ajuda. Porque você tem medo e foge do problema. E eu não tenho medo e até gosto de problemas. Enquanto você se encalacrava refugiando dos problemas, eu quebrava a cabeça aqui para resolver o seu problema. Eu fui treinada de forma truculenta a vida toda para isso. E também porque eu posso, porque eu vivi e exercitei tudo que vou trabalhar com vocês. Eu conheço o caminho e por isso eu posso guiar vocês. Eu trago a oficina da mentoria por um lado meu altruísta, salvadora. Eu quero servir vocês como missão e propósito de vida. Aqui o trabalho hoje de apresentação dessa mentoria, eu quero falar sobre quais são as fases do comportamento psicossomático da codependência. Dentro, ali, paralelamente, junto à progressão do adoecimento do dependente químico. A fase 1 é a fase leve. E eu vou trazer essas fases, vocês vão perceber, vocês vão entender, é porque o perfil das pessoas que eu quero trabalhar
Como eu disse, eu gosto de resolver problema, e quanto maior esse problema, quanto mais difícil for, melhor, é o que eu mais gosto ainda, né? Porque trazendo aqui hoje as fases onde que vocês estão e onde que o adicto, né, o dependente químico também está, eu vou pincelar, eu vou pintar aqui o que ele chama da minha persona. Quem é você? Quem é a pessoa que está pronta para essa oficina? Porque na fase 1 é a fase leve. O problema aqui, Tininha, ele é o inicial. É quando você começa lá atrás a notar os primeiros sinais. O adicto, ele está em lua de mel com as drogas. Você ainda não sabe do tamanho do problema que tem essa pessoa. Então, não vai querer entrar na oficina agora. Na fase 2, o problema, ele é intermediário. A fase 2 é a fase moderada da coisa, né? A oficina, ela funciona nessa parte intermediária. Nem na fase 1, nem na fase 3. Por quê? Aqui você já sabe o tamanho do pepino e você já está cansada de sofrer e lutar sozinha. Você já sabe a labuta que você veio vivendo. Aqui, quando você já trilhou um bom caminho desse processo, você sabe que a coisa encalacradora é mais embaixo. E você sabe que esse pepino é grande. Porque na fase 3, não é a fase para entrar mais na oficina. Porque eu espero que vocês não estejam nessa fase. Porque a fase 3 é a crônica, é quando o problema se tornou crônico, quando a coisa já está grave, quando o problema não tem mais solução. Las barracudas dessa fase, elas não vão querer entrar na oficina. Com raiva da minha ousadia de lhes apontar o problema, muitas vezes simples, onde estão encalacradas, com medo de perder o controle daquilo que nem sabem, irritadas com minha arrogância. Las barracudas da fase 3 estão calejadas, no entanto, empacadas, cegas, não aceitam ajuda. Las barracudas dessa fase, elas não querem entrar na oficina porque têm raiva, rancor, ressentimento, estão cegas, continuam empacadas ali, fazendo do mesmo jeito, do seu jeito funciona, porque estão agarradas, encalacradas, com medo de perder o controle. Elas não aceitam a solução por medo do desconhecido e por medo dos seus medos fantasmagóricos. Ou simplesmente por medo de perder a razão ou abrir mão do poder de ser a salvadora. Isso não tem a ver comigo. São emaranhados encalacramentos delas próprias que provoca-lhes tal raiva, rancor, terror, ansiedade, pânico. Elas estão fusionadas, sem saber, emocionalmente ligadas ali, aterradas ao problema, sem saber outro modo de viver, não consegue enxergar uma outra, isso se tornou o seu processo, o que torna difícil aceitar uma mão ou parar um pouco na oficina para olhar o estrago. Bem,
Enquanto o sonho do dependente químico é usar drogas de forma controlada, ele não quer parar de usar. É a forma mais rápida e fácil de ter prazer que ele encontrou na vida. E um jeito eficaz de escapar da dor, de não precisar assumir responsabilidade ou compromisso. Usar drogas é um estilo de vida. O codependente, por sua vez, agarra-se ao poder de controlar hábitos e situações do outro, na compulsão e obsessão de controlar o adicto. Não percebes que quanto mais tenta controlar, mais prisioneira do seu algoz vai ficando. De salvador, de salvadora, a vítima. E os clássicos erros do codependente. 1. Não ter um plano de ação definido e coerente com a sua realidade. 2. Querer mudar o outro. Convencê-lo a parar de usar, que a vida é melhor sem drogas, sem pensar que elas próprias, a família, o codependente, é o maior exemplo para o dependente químico, para o adicto. E que suas vidas sem droga tá uma merda. Elas tentam convencê-los, a família tenta convencer o adicto a mudar, sem ter algo motivador de um porquê eles querem mudar, de um porquê o dependente químico querer mudar. Afinal, ao vislumbrar no horizonte deles, olhando os pais, a vida deles, não é interessante e nem saudável. Não tem um forte motivo ali para inspirar a mudança, porque eles mesmos morrem de medo da mudança. E por fim, o erro 3 é achar que pode controlar as consequências naturais do uso. Dia desses recebemos a visita de um casal, de um velho casal de amigos aqui da minha família. Eles têm um filho com problema com álcool, né? E então essa mãe veio narrando, né, para mim, contando o estado crônico da doença. Esses dois já velhos, caminhando para a terceira idade, diabéticos, infelizes. Olhando dentro dos olhos, você vê dor, desamparo, fracasso, sofrimento. E a mãe vem contando que o filho adicto não come mais, só bebe, já passou tantas internações, fugiu da última, eles cansaram, perderam tudo, gastaram dinheiro, que o filho não trabalha, que a mulher abandonou, que perdeu, não tem mais amizades, vive fechado no quarto, que eles já perderam outro filho para o álcool de cirrose há um tempo atrás. E desesperados vão lamentando ali o fim que este também está caminhando. A sua luta ali, né, a luta deles, é tirar o filho do álcool, vê-lo funcionar na vida de novo, trabalhar, ser feliz. Mas eles não perceberam quando desistiram das suas próprias vidas para salvar o outro, adoecendo no processo.
infelizes, a saúde precária, esperam ver o filho infeliz se acertar na vida, enquanto o filho só quer beber e afogar ali as suas dores. Ele não sabe como viver de outro modo, esse filho. Ele não tem forças para isso. Ele não foi treinado para arcar com a realidade, para pegar no trampo ali, ou ser responsável, assumir a direção da sua vida. E eu querendo ajudar, então, eu querendo apontar o norte, né? Eu fui dizendo, mude o estilo de vida, mude o estilo de vida, né? Tentando ali mostrar um norte. De repente, a mãe me pergunta, Cláudia, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma pergunta para te fazer, uma curiosidade, me conta. Como foi que você conheceu as drogas? Eu olhei para ela e pensei, ela ainda não entendeu nada, criatura. E eu lhe disse, olha, veja, você está cega, percebe? Você está caçando culpados. Não tem culpados. Não tem culpados. E contei para ela, olha, quando eu tinha uns 14, 15, 16 anos, eu fui no bar com minhas amigas e compramos cerveja e um vinho. E como já era uma adicta, eu bebia até ter amnésia. Desde a primeira vez que usei alguma substância que alterasse minha mente, meu humor, eu já não tinha controle. O pai, então, me conta uma história trágica desse seu filho que vive a beber. E ele fala, olha, dia desses, ele pegou meu carro, um carro que eu tinha, um carro assim mais ou menos, e saiu para as bandas lá da casa de umas meretrizes, bebeu todas. E na volta ele foi passando assim, bateu o carro, deu perda total. Imagine só o prejuízo. E ele mesmo não teve um arranhão. E eu pensei comigo, bem feito, né? Como que você dá um carro para um cara que vive alcoolizado e espera um resultado diferente? Eles estão no fundo do poço junto. Eles estão sofrendo ali, encalacrados, porque o filho está se afogando no álcool. Na linguagem de AA e de NA, a programação de 12 passos, que é uma programação gratuita, né? Eu parei de usar drogas e de beber e de fuder com a minha vida lá nessa programação, né? Eu sou membro há 14 anos. É gratuita, funciona. Né? Na linguagem, então, dos 12 passos, eles dizem que o estado de autodestruição do adicto é um lento processo de suicídio. Não existe uma mudança sustentável sem expandir o nível de identidade. Esse cara, esse filho desse casal, ele está identificado ao personagem dependente de álcool ou drogas, né? Esse personagem é a base do sujeito, que o leva onde? Pro bar, pra biqueira, pra usar mais uma, sabe? É esse personagem, ele está totalmente identificado. Quando eu parei de usar drogas,
Quem sustentou esse movimento foi a minha expansão de identidade, foi um novo estilo de vida, foi a visão. E é esse o processo que nós vamos conversar aqui. É como você ter a visão da coisa. Veja bem, qual é o estilo de vida desse cara? Eles já disseram, ele bebe todo dia, ele não come mais, tem mais de 2 meses que ele não come, ele vive isolado, enquartado, não trabalha mais, não relaciona e está bebendo. Qual é o estilo de vida dos pais dele? Adoecendo, contando a história trágica e triste do filho e perdendo ali a vitalidade, perdendo ali o gosto. Diabetes é quando a pessoa fica amarga para a vida, né? Alguma coisa precisa ser feita. Mas o quê? Percebe que nada muda se não mudar a base de sustentação desse sistema disfuncional? E quem tem que mudar primeiro para salvar o outro? E você pode fazer isso sozinha? Poderia. Se você não tivesse aí esse ponto cego e encalacrada, lembra? Do seu jeito você conseguiu chegar até aqui. Sozinha é bem mais difícil, viu? Chega uma hora, quando as consequências batem na porta, que pode ser tarde demais. Nada muda se você não mudar. A coisa só piora a longo prazo. Acredita em mim. Eu passei pelo deserto. Eu já atravessei esse inferno várias vezes. A coisa tem conserto. Basta você saber o que e como consertar. Ter os recursos e treinar as habilidades certas. E isso fazemos estrategicamente dentro do seu processo na oficina. É lá nesse lugar, é lá onde esse casal de velhinhos não conseguem olhar, que nós vamos entrar para consertar o estrago que já está feito. Sim, precisamos ter estratégias para desencalacrar. Mas como? A pergunta, tá? Mas como? Pensa nesse casal de velhinhos. Como eles podem consertar a coisa encalacrada? Como? Você pode até amarrar, sabe? Trancar dentro de casa, passar cadeado. Eles saem pelo telhado, eles quebram aí. E não amarrar, acorrentar, sabe? Bater, açoitar. Não resolve. Também lá dentro da programação eles falam, cara, não resolve. Você pode amarrar, você pode bater, você pode matar, mas não vai resolver, né? Mas o segredo do como que nós trabalhamos. Mas veja bem, o segredo é salvando-se no processo. Não existe outro modo, tá? E eu trago esse modelo de trabalho. Salvando-se no processo. E por que esse lema? É uma tentativa de resgatar essa pessoa de si mesma, dessa loucura de achar que controla alguma coisa no mundo. Para não encarar a realidade, muitas das vezes vivem na ilusão, na fantasia de controle. Isso até pode te entorpecer um pouco. Mas na hora que as coisas tiver que acontecer mesmo, quando as consequências baterem a porta, e elas vão bater,
Porque é a lei da ação e reação, gente. Ninguém foge da lei de causa e efeito. As consequências vão chegar. E aí é só um Deus nos acuda. Encare de uma vez os seus medos fantasmagóricos, criatura. Não tenha medo de viver os processos. Qual é a postura que mantém o problema? Atitudes contraproducentes, distorção desses pensamentos da coisa que está encalacrada, comunicação disfuncional. A coisa acontece assim, certo? E isso a longo prazo, imagina, emocionalmente afetados, fusionados, emaranhados no processo. O outro não para, não faz o que eu quero. É isso. Mudando a nossa postura, nós conseguimos mudar o andamento do que está ocorrendo no nosso sistema familiar disfuncional. Mudamos a engrenagem da coisa. Porque algo não está funcionando, certo? Então, o que é essa oficina, né? O Portal da Terapia, que é um instituto, ele está trazendo uma oficina de gente. Um lugar onde trabalhamos essa camada específica da coisa encalacradora que bagunçou todo o meio de campo aí do seu contexto familiar e por isso está disfuncional. Na oficina, nós arrancamos a coisa, mostramos para você e dizemos, olha, é isso. Olha e vê. A oficina faz isso para você. Olha, é isso aqui. Tem conserto. Você quer arrumar? A oficina traz a visão de um novo estilo de vida. E eu vou te apontar o problema, não só o problema, mas a solução. E você descobre que muitas das vezes, gente, a solução não é algo que você tem que fazer, sabe? Não, muitas das vezes é algo simples que você tem que parar de fazer, que você tem que parar de fazer de um certo modo. Não é nem 8, né? Nem 8, nem 80. Os extremos é o problema. O meio termo aqui é o que nós queremos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento, verdade e liberdade. Veja bem, você só precisa estar disposta a dar espaço. E você vai ver que o problema não é o problema, nem nunca foi. Na verdade, você descobre que o problema é a solução. O sintoma, ele não está aí para ser curado. Ele está aí para curar você. Quantas internações? 1, 2, 3, 4, 14, 15. Quantas noites em claro, preocupação, dinheiro gasto, tempo perdido, presos na ilusão e fantasia. Nessa ilusão e fantasia de dizer, ai, agora vai. Ah, mas dessa vez ele prometeu. Ah, mas eu conheço meu filho, agora eu não sei não. A questão é que vocês não podem ver, ofuscados, fusionados ali, vivendo essa retroalimentação. O codependente e o adicto, eles se alimentam um no outro, emocionalmente emaranhados, sofrendo. Vocês vão sofrendo aqui dessas, porque estão fusionadas a essas emoções tóxicas do problema, cegas pela raiva, pelos medos fantasmagóricos,
pela ansiedade, pelo pânico. Descrito das barracudas, as barracudas são tão ofensivas, por quê? Porque elas são assim, cara, elas são totalmente tóxicas, de raiva, cegas de raiva. Não deu certo, a merda da minha vida não deu certo, ele não parou de usar a porra da droga. O que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Jung. A coisa é mais simples do que parece. O problema é que o simples nem sempre é o fácil. Por isso, a minha função é guiar você por esse processo. Te ajudar nesse desencalacramento. Pessoa. Te ajudar nesse desencalacramento. Para você poder voltar a fluir na vida. E encontrar a paz que você tanto desejou sentir. Na oficina, nós lapidamos o que você tem de potencial. Nós paramos e consultamos os nossos princípios e valores. E são 3 passos simples. Uma coisa que eu gosto é da simplicidade. Porque a simplicidade eu consigo fazer. O simples eu consigo chegar lá. E por isso que a oficina ela traz um método, uma metodologia de 3 passos. Porque 3 passos guiadas, você não vai estar sozinha, você consegue. Eu sei que você consegue. Porque eu vou estar lá. E eu adoro resolver problemas. Lembra? Quanto maior, melhor. Eu consigo olhar para o problema e eu vou olhando assim e eu vou percebendo a solução. Para mim é fácil. Percebe? Esses passos, eles são revelados somente dentro do processo, porque é uma oficina específica, sob medida, para cada pessoa. O problema da codependência é muito amplo, mas se podes, tudo é possível ao que crê. A chave para a transformação, ela está na compreensão dos seus valores e na mudança das crenças encalacradoras. Veja isso, não se fechar em si mesma, nem se perder no outro. Como que vai funcionar a nossa oficina da mentoria, então? A mentoria Existe Vida, apesar das drogas, ela já é um projeto concretizado dentro da plataforma da Hotmart, né? Esse projeto com o lema Salvando-se no Processo, é um projeto de 3 meses de mentoria, com resultados a curto prazo, né? Na travessia do processo, você aprende como sair do caos para o domínio da sua vida. A mudar o jogo e ser feliz agora. Essa oficina, ela foi pensada para funcionar para pessoas como você. Acesse o link da mentoria na bio, né? Ou eu vou colocar para quem está no grupo VIP da mentoria, né? Da oficina. Eu vou colocar lá o link da mentoria. E eu trago então aqui o desafio. Para salvar o adicto, você precisa salvar-se primeiro. Eu te vejo lá, pessoa.